Olá, eu sou o irmão Arimateia, estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês, tá? Hoje o tema é sobre bebedeira e bebedice, isso é pecado. Hoje é 26 de fevereiro de 2024. Vamos para o tema então. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 20 e 21, fala assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Então aqui Deus teve um grande dilúvio, só foi salvo Noé e sua família, né? E Noé passou a ser lavrador, né? E ele plantou uma vinha e bebendo embriagou-se. Então o pecado continua aqui, né? O primeiro pecado foi o próprio Noé, embriagou-se, né? Embriaguez é pecado aos olhos de Deus. Aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo 6, fala assim também: No dia seguinte, madrugaram-se e ofereceram holocausto, e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para se divertir. É que os povo mais querem hoje em dia, né? Comer, beber e se divertir, curtir a vida, né? Com bebedeira. Aqui teve o pecado da idolatria e depois o pecado da bebedeira, né? As pessoas querem isso, beber, né? Se divertir, curtir a vida. Isso aqui também está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7. O apóstolo Paulo cita isso aqui também, tá? E a gente, continuando aqui, a gente vai ver também, lá no livro de Provérbios, vamos lá para Provérbios, capítulo 20. Provérbio, capítulo 20. Vai falar assim, 20, verso 1. Diz assim: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles são vencidos não é sábio. Então aqui está dizendo claramente que o vinho é alvoroçadora, né? E a bebida forte também. E quem por eles são vencidos não é sábio. Tem pessoa que é vencido pelo vício, né? Da cachaça, do uísque, da bebedeira, do vinho, da caipirosca e etc, né? Então essas pessoas que são vencidas, ele não é sábio, né? Aqui em Provérbio também, capítulo 20, 23, 20, fala assim, ó. Provérbio 23, 20. Fala assim: Não esteja entre os bebedores de vinho. Tá vendo? Provérbio capítulo 23, verso 20. Não esteja entre os bebedores de vinho. Nós que somos evangélicos cristãos não podemos estar nesses lugares onde essas pessoas bebem vinho, cachaça, uísque, né? Caipirosca. Não, a gente não deve estar no meio dele. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Aqui em Provérbio 23, 30, 31 também fala assim: Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhe para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandecer no copo e se encoa suavemente, né? No verso 33, os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidade. Verso 35, e dirá: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti, quando me despertarei. É uma pergunta. Então tornarei a beber de novo. Tá vendo? Bebida forte, bebida misturada, vinho, pode ser cerveja, cachaça, uísque também, caipirosca, né? E aqui ele vai dizer: bateram-me e não senti, né? E quando despertarei, é uma pergunta, tornarei a beber de novo, porque eles têm prazer em beber vinho, cachaça, cerveja, uísque, tudo isso aqui eles têm prazer. Veja o que diz aqui também em Isaías capítulo 5, versículo 11. Isaías 5, verso 11. Vai falar aqui assim, ó, sobre a bebida também, tá? Ai dos que se levanta pela manhã e segue a bebedice, e continua até alta noite, até que o vinho vos esquenta. Liras, harpa, tamborins, flauta, vinho,
nos seus banquetes, porém não considera os feitos do Senhor, nem olha para as obras da sua mão. Ele vive festas mundanas, tomando vinho, cachaça, cerveja, uísque, caipirosca, mas não considera os feitos do Senhor, nem as obras de Deus, né? Não estão nem aí para os mandamentos de Deus, não busca Deus, não querem saber de Deus, né? No verso 22 diz aqui: ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte, né? Essas bebidas são fortes, são misturadas. Aqui também, em Isaías 22, verso 13, fala assim, Isaías 22, 13. Porém, é só gozo, alegria que se vê, mata-se boi, degola-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, vamos curtir a vida é curta, vamos beber cachaça, cerveja, uísque, caipirinha, vamos nos divertir, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não considera os feitos, as obras do Senhor, os mandamentos de Deus, não considera nada disso, né? Veja o que diz aqui também, lá em Abacuque, capítulo 2, verso 15 e 16, Abacuque 2, 15 e 16. Deus diz aqui: ai daquele que der de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que o embebeda, para lhe contemplares as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra, bebes tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomia cairá sobre a tua glória, né? Incircunciso é o gentil, o povo não judeu, povo pagão, os ímpios, né? Então aqui Deus está dizendo aqui: ai daquele que der de beber ao seu companheiro, dá de beber quem fabrica, quem vende, quem consome, né? Então ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Lá em Mateus também, capítulo 24, Mateus 24, 48 a 50, fala assim, ó: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrio, virá o Senhor naquele servo, dia e hora que não espera e não sabe, e castiga-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui a pessoa se desviou do caminho do Senhor, diz: meu Deus, o Senhor demora, eu vou curtir a vida. Aí começa a beber com ébrio, as pessoas que se embriagam, bebe bêbados, os papudinhos, né? Aí começa a brigar, espancar os seus companheiros. Então, Deus quis virar o Senhor naquele dia, hora que ele não sabe, espancá-lo-á. E haverá choro de ranger de dente. Aqui também em Romanos 13, 13, fala também, Romanos 13, 13. Vamos ver aqui, Romanos 13, 13. Fala assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, e não em pupudicência e desolações, e não em contendas e ciúmes. Tá vendo? Tá vendo? Claramente, impudicência. Impudicência é falta de pudor, imoralidade, é a indecência, falta de honra. Tudo que é imoral é isso aqui, impudicícia, né? Então, dizendo, não em bebedeira, né? Nem nessas coisas, em orgia. Nada disso a gente tem que fazer, tá? Aqui também, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, fala assim, 1 Coríntios 6, verso 10 diz assim, ó: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quem faz isso está embriagando, não vai herdar o reino de Deus. Aqui em Gálatas também, capítulo 5, verso 21, diz assim: invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas pratica. Vive nessa prática, né? Então a gente não deve viver nessa prática aí. A Bíblia diz lá em Efésios: não vos embriaguei com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Então bebedeira é pecado aos olhos de Deus. A vez que os que andam em bebedice e os bêbados, os que se embriagam, não vai herdar o reino de Deus, tá? Vamos praticar a palavra de Deus, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, né? Então, só quem nos justifica o nosso pecado é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou o irmão Arimateia, fico com essas palavras, tá? Shalom, Adonai, Yeshua, Mashiach.